Truque foi fundada em 1988 por mim, Silvia Abreu e Moisés Augusto. Quando nós fundamos a Truque, a gente não tinha muita ideia do que a gente ia fazer. Apenas a gente tinha amigos que trabalhavam com cinema, Super 8, e nós, na época, nós morávamos em Lençóis, no interior, e fizemos um filme lá com Paula Ribeiro, que Moisés foi produtor, né, assistente de produção, que era o Lenda do Pai Inácio. Então a gente tinha um envolvimento com o pessoal de cinema, Moisés era ator, e a gente achou que era uma coisa que a gente ia gostar de fazer, trabalhar com audiovisual. Então a gente comprou um equipamento, na época era uma câmera, uma TIC, e tentamos achar um nosso lugar no mercado. E, naturalmente, como todo mundo na época fazia, era publicidade o único caminho. Publicidade, campanha política. A gente fez uma campanha política para Zezé, que era o candidato acho que é governador, não, era candidato a prefeito, acho, pelo PT. E, que é o irmão de Paula Ribeiro, que era nosso amigo e tal. E a partir daí a gente começou a crescer bastante fazendo publicidade. A Truque cresceu muito, virou uma produtora de ponta, nós tínhamos uma finalizadora e começamos a trabalhar intensamente com publicidade. Mas nosso desejo sempre foi fazer cinema e televisão. Até mais televisão, a gente achava que era possível, porque na época não era possível mesmo. O cinema até ainda dava, a televisão não tinha espaço nenhum mesmo. Ainda até hoje a gente, assim, a nova lei aqui está possibilitando isso. Aí a gente começou a fazer uns curtas dos nossos amigos que ganhavam editais do MINC, e aí fizemos o Mr. Abracadabra, que foi um curta de José Araripe Júnior, o Rádio Gogó do próprio Araripe, o Pichain de Fernando Bellens, a mãe também de Fernando Bellens, alguns curtas, até que houve um edital aqui na Bahia, porque não se fazia longa-metragem há um bom tempo aqui na Bahia. A Bahia é um estado que tinha uma tradição enorme no cinema, né? Do Glauber Rocha, do ciclo baiano de cinema. E há 20 anos que estava parado, não se fazia nada de cinema na Bahia. E aí no ano 1998, 97, não tenho muita certeza, surgiu um edital para curta-metragem. E 3 cineastas ganharam o edital, que foi José Araripe Júnior, Ediala Iglesias e Sérgio Machado, cada um para fazer um curta-metragem. E aí eles resolveram se juntar e transformar esses 3 curtas num longa-metragem de episódios. E houve alguma desavença com o produtor que estava no projeto antes, e acabou que nós assumimos a produção e a Truque produziu o primeiro longa baiano depois de 20 anos, que é o Três Histórias da Bahia. Bom, a partir daí as coisas foram crescendo muito no Brasil em termos de fomento ao audiovisual, né? Houve em 89 a questão de quando o Collor entrou no governo federal e que acabou com a Embrafilmes, e houve uma parada, foi quase a zero a produção no Brasil, e a partir de 95 começou a retomada, e foi em 98 a retomada na Bahia com Três Histórias da Bahia. A partir daí, a Bahia começou a ter alguns editais de fomento que se juntavam ao fomento federal, e nós conseguimos fazer uma sequência de longas-metragens, que atualmente já são 7, aqui da Truque, fora diversos outros realizadores que estão produzindo bastante aqui na Bahia. O fomento vem crescendo muito, o audiovisual virou uma coisa chave para o governo, né? Eles estão finalmente entendendo que o audiovisual é uma estratégia de governo importante, que é muito importante para o Brasil colocar sua imagem mundo afora. O objetivo atual é de conseguir superar a barreira da internacionalização do conteúdo, que ainda é fraca no Brasil. Aqui no Brasil demorou tanto que foi a época a queda da produção a zero, e
e a retomada após o governo Collor, com as leis de incentivo, e que aos poucos foi aumentando. Atualmente se produz mais de 140 longas-metragens por ano no Brasil. Então a retomada foi naturalmente lenta, porque não podia ser de outra forma. E no caso da Bahia, é claro que mais lenta ainda, porque a gente vive um estado que está fora do eixo Rio-São Paulo, onde se concentra toda a grande produção. Então, a gente retomou muito lentamente. A importância da Truque, a Truque não só enquanto a empresa Truque, cujos sócios eram eu e Moisés Augusto. A importância da Truque vai além disso, porque nós tínhamos, digamos assim, vários agregados à Truque, várias pessoas que se juntaram a nós e tornaram possível esse sonho de fazer cinema, que na época os mais próximos eram Paula Ribeiro, José Araripe Júnior, Jorge Alfredo, Fernando Bellens, que eram pessoas, Edgar Navarro, que eram pessoas que tinham uma tradição já de fazer seus filmes em Super 8, né? Toda aquela juventude que na época agitava o cinema da Bahia e que se juntou a nós enquanto que era uma empresa mais consolidada. A importância é ter uma empresa consolidada que na época vivia um momento econômico bom com a publicidade e podia investir em cinema. A possibilidade de fazer produção para a TV surgiu a partir da Lei 12.485, que obrigou as TVs por assinatura a exibirem conteúdos nacionais, né, independentes, de produtores independentes, durante 3 horas e meia semanais, no seu horário nobre. Isso aumentou a demanda por conteúdo para televisão muitíssimo, porque até então os canais de televisão, os abertos até hoje, só estão muito fechados ainda nas produções próprias e, no caso local, nas repetidoras dos grandes canais como Globo, Bandeirantes e Record. E as TVs por assinatura compravam enlatados americanos que são mais baratos. Chegam aqui já depois de ter sido exibido no mundo todo a um preço muito mais barato do que produzir localmente. Eu acho que é mais uma janela a TV. O cinema continua muito forte. Eu diria assim que eu sou mais adaptada, assim, tenho mais experiência em produzir para cinema do que para televisão. A gente ainda vive uma realidade nas cidades fora do eixo Rio-São Paulo de estar longe dos canais. E os canais precisam de conteúdo com regras específicas, com prazos. Precisa haver um nível de confiabilidade na produtora que ainda está sendo difícil para nós que estamos longe do Rio de São Paulo. A gente ainda está nessa batalha de conseguir entrar nesse mercado de televisão, que é muito promissor. A maior dificuldade é o contato com os canais mesmo. E a formação também, né? A gente precisa de uma formação desde roteiristas a técnicos, desde diretores a eletricistas, a diretores de fotografia, assistentes de câmera, que a gente ainda tem poucos recursos de pessoal mesmo para trabalhar com experiência pela falta de quantidade de trabalho mesmo. Eu atualmente sou representante regional da BPI TV aqui na Bahia, que é a BPI TV, Associação de Produtores Independentes para Televisão. É uma associação fortíssima no Brasil atualmente, com mais de 540 associados. E eu faço representação local na Bahia e a gente vê todos os dias cursos, workshops, palestras acontecendo no Rio e São Paulo. E aqui na Bahia é muito raro, assim. Essa semana vai estar acontecendo o Nordeste Lab aqui, que é uma iniciativa de um grupo aqui da Bahia. Mas isso são pontuais, né? É preciso haver mais investimento em formação. Atualmente, a grande central de fomento no Brasil é o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, vinculado à Ancine, que é quem tem fomentado enormemente todo o audiovisual brasileiro, desde longas-metragens a conteúdo para televisão. As diferenças é porque o cinema
Embora a gente precise respeitar a necessidade de que este produto seja comercializado, de que atenda um público, a uma demanda do público, tem mais liberdade para novas linguagens, a gente pode criar mais, porque tem público para diversos tipos de filme. A televisão é um produto que você precisa estar mais afinado com o que o canal quer exibir. Você não pode exibir um conteúdo para um canal que o perfil dele seja outro, né? O canal já tem o seu público fiel e precisa atender aquela demanda. Então, eu acho o conteúdo para a televisão mais engessado e, por isso, eu acho que mais difícil, porque você precisa encontrar aquele viés daquele canal, precisa conhecer bem o canal para poder saber o que oferecer. E é lógico, você tem que atender ao que eles querem. Tem uma relação mais sabe, de encomenda. Não é bem uma encomenda, mas é mais próximo disso do que o cinema, que tem uma liberdade maior. A Ancine e o governo federal criaram uma política para a regionalização do conteúdo audiovisual. Então, a intenção da Ancine é que as diversas regiões do país possam produzir os seus próprios conteúdos, contar as suas próprias histórias, uma vez que a gente tem um país tão grande e tão diverso. Mas é preciso que os governos estaduais também invistam, né? É preciso ter a contrapartida do governo. Haja visto o que aconteceu com o audiovisual de Pernambuco, que por duas gestões em que o governo estadual resolveu investir bastante, resolveu ouvir os realizadores, estar próximo deles, fazer editais anuais. E o audiovisual pernambucano hoje em dia é uma grife no mundo. Tem vários diretores já com seu segundo ou terceiro filme. Então, a gente precisa do auxílio do governo do Estado. Eu acho que isso ainda não está compreendido pelos gestores aqui na Bahia. Eu acho que o governo ainda não entendeu a importância do investimento em cultura como um todo e em audiovisual mais especificamente. Eu acho que ela vem se desenvolvendo. É claro que tem pontos, se erra também, né? Tem muitos acertos e muitos erros, muitas coisas que a gente fica... que eu sei que é difícil mesmo resolver entre atender a grandes produções que vão dar 1 milhão 2 milhões, 3 milhões de bilhetes vendidos no cinema, ou o cinema mais autoral, que vai ter um acesso mais difícil ao público, mas que a gente precisa descobrir esse acesso. Eu acho que o grande entrave está na exibição, porque nós temos muito poucas salas de exibição, muito pouco acesso ainda à TV por assinatura por parte da população. A gente tem uma possibilidade de crescimento enorme ainda. A quantidade de lares brasileiros com TV por assinatura ainda é muito pequena. Eu acho que se a pessoa tem uma boa ideia, não necessariamente ela precisa ser cara. Você pode ter uma excelente ideia, tem filmes muito incríveis feitos com bem pouco dinheiro. Mas se a gente está falando de uma cadeia produtiva, se a gente está falando de que tem toda uma quantidade de pessoas que, para se dedicar àquilo, precisam sobreviver daquilo. Não dá para a pessoa trabalhar num banco e, nas férias, dirigir um filme, né? Então, as pessoas precisam ser remuneradas, precisam sobreviver disso. Então, não dá para a gente pode fazer um filme com os amigos, com um coletivo, que cada um faz uma coisa e faz um filme, mas não pode fazer o segundo, o terceiro, indefinidamente assim. Fazer cinema é caro, custa dinheiro e precisa custar mesmo. Eu venho pedir muito um olhar para isso, né, de quem pode, porque às vezes se questiona, para que investir tanto dinheiro no fazer um filme que só 500 pessoas, 1.000 pessoas vão ver? Mas não é bem assim, é preciso
É preciso ter uma quantidade grande para se tirar, né? Tem uns que vão ser vistos, outros que não vão ser vistos, tem estudo de linguagem, tem filmes que vão ficar para a história. Então, é preciso se investir muito.